Graça e paz, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Seja bem-vindo à Igreja Baixapé dos Mares. Estamos aqui no YouTube hoje, estamos somente hoje gravados, somente de forma online. Todo mês de janeiro está sendo assim. Estamos reprisando as EBDs passadas que nos trouxeram bons ensinamentos. E a de hoje ela tem um tema muito sensível. Como ter bom ânimo e perseverança sem um bom emocional. E essa reprise ela foi gravada inicialmente no dia 11 de abril de 2021. Um momento muito sensível e delicado do nosso país, em que a gente passava por muitas dificuldades devido à pandemia, seja financeira, seja de saúde. Era um momento muito turbulento, de incertezas, então foi um tema que nos trouxe bons ensinamentos. E acredito que hoje também trará muitos ensinamentos. A palavra de Deus nunca volta vazia. Então, dedique esse tempo para rever, você que já viu, e você que não viu, para você ver esse grande ensinamento, esse grande tema que será dado pelo professor, coach e teólogo Cláudio Ramos. Ele dedicou um tempo da sua vida para nos prestigiar com esse estudo. Então, não perca, desde já, deixe o seu like, compartilha e se inscreva se você não é inscrito. Vamos orar para entregar a Deus este momento, então vamos orar a nosso Deus. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua presença em nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, tudo aquele que está nos assistindo, Senhor Deus. Abençoa também a vida do professor, teólogo e coach Cláudio Ramos. E abençoa cada vez mais a vida dele, Senhor, para que ele possa cada vez mais estar difundindo a tua palavra e cumprindo a sua missão aqui na terra, Senhor. Senhor, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença em nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por este tempo, por este momento, Senhor, de aprendizado. Nos dá, Senhor, direção, Senhor, para que a gente possa estar sempre seguindo os teus caminhos, Senhor. E que nesta tarde, Senhor, a gente possa absorver e colocar em prática tudo aquilo que a gente vai escutar através do professor Cláudio Ramos. Nos abençoa, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos para a nossa EBD. Como ter bom ânimo e perseverança sem um bom emocional, com o professor, teólogo e coach Cláudio Ramos. Eu sou Cláudio Ramos, eu estou aqui com o propósito de mais uma vez contribuir da melhor forma possível para o nosso crescimento, né? Nós hoje iremos falar sobre um assunto que, principalmente nesse exato momento em que nós estamos, tem muita gente, né, enviando mensagens e perguntando o que eu faço, né? Como eu posso resolver essa situação. Então, exatamente sobre essas coisas que nós iremos abordar hoje. E eu lembro, antes de começar o tema propriamente dito, eu lembro de uma passagem lá em João 16, 33, quando o Senhor Jesus ele fala para aquele homem: no mundo existirá muita dificuldade, muita aflição, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo, né? Eu me sinto como teólogo muito confortável no ambiente aqui de falar sobre essas coisas, apesar de que eu sei que provavelmente tem pessoas também que pode congregar ou professar qualquer outro tipo de fé, mas a palavra que prevalece, ela abrange qualquer ser humano, não importa a denominação, não importa a religião, o importante é a palavra que prevalece. E é a palavra que não passa, né? Então, como ter um bom ânimo em tanta dificuldade, né, aí fora? E eu começo a falar sobre a autorresponsabilidade, que tem a ver com o que significa ter bom ânimo, pois todas as vezes que nós nos autorresponsabilizamos por tudo que tem acontecido com as nossas vidas, fica mais prático de sairmos de qualquer situação de dificuldade. E isso envolve o emocional, né? O emocional é uma palavra do latim, da origem latina, significa emovere, que é um movimento para fora,
e também da uma origem francesa, que é emotion, né? Então, como ter um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional para sair ou deixar de lado determinados assuntos com aquela dificuldade que está sendo para resolver. E a primeira chave para essa grande mudança é essa autorresponsabilidade. Pois tudo que me acontece, ou tudo que acontece conosco, eu sou autorresponsável por isso. Não adianta querermos culpar alguém, não adianta querermos colocar culpa em outras pessoas, porque tudo que acontece na minha vida, eu sou o autorresponsável por isso. Então, nós aqui iremos falar também sobre física quântica, nós aqui também iremos falar sobre inteligência emocional, sobre psicologia positiva e também a autorresponsabilidade. Essa palavra que é um livro, é um best-seller do Dr. Paulo Vieira, presidente da empresa em que eu faço parte também, e que eu sou palestrante oficial também do poder da autorresponsabilidade, esse best-seller do Dr. Paulo, assim como também do poder da ação, que tem outro best-seller também. Então eu faço palestra, eu dou palestra em relação a esses dois temas também. E muito agradecido pelo convite e tenho contribuído também em relação a isso na vida de outras pessoas, por onde quer que eu vá. Porque uma vez que eu aprendi que me faz bem, eu tenho a obrigação de fazer bem também a outra pessoa, independente de qualquer que seja a pessoa. Então, um dos tópicos que mais as pessoas me perguntam em relação à dificuldade emocional é no casamento, é na vida financeira, é no trabalho ou na falta de trabalho, né? Então são assuntos que chegam, assim, são perguntas que chegam até mim, e aí a gente fala exatamente sobre isso. E se eu falar alguma coisa aqui que nesse momento não fizer sentido, vai ter um local chamado mosaico, a gente vai guardar tudo que será dito aqui, e lá na frente provavelmente vai fazer sentido tudo que está sendo dito aqui. Então, palavras como alguém querido nos deixou hoje. Isso, ao ouvirmos, quando é uma pessoa distante, nós temos uma reação. Mas quando é uma pessoa próxima a nós, né? Quando alguém conhecido nosso, né, nos deixou por um ou outro motivo, o que isso gera de sensação, de sentimento dentro de mim, né? E aí é o que está exatamente a questão da autorresponsabilidade. O professor e escritor Dr. Daniel Goleman, que é considerado também o pai da inteligência emocional, ele traz duas competências em relação à autorresponsabilidade e à inteligência emocional. A primeira competência é a competência pessoal. É eu saber, na pirâmide humana, o que significa competência pessoal. É eu saber como, nessa pirâmide humana, eu me quadro, ou em que local dessa pirâmide eu estou. Porque nessa pirâmide, que o doutor Daniel Goleman esclarece para nós, o básico dessa pirâmide é a crença de identidade. Então, no momento que eu sei quem eu sou, e a palavra que prevalece está lá registrada que nós somos a imagem e a semelhança de um Deus Criador, de um Deus Todo-Poderoso. Se eu sou a imagem e a semelhança desse Deus, eu tenho dentro de mim a capacidade gerada por Ele mesmo. Porque uma vez que é soprado esse DNA em mim, eu tenho isso dentro de mim. E você também que está me ouvindo aqui, também tem isso dentro de você. Então, a primeira parte da competência pessoal é saber quem você é. Quem eu sou. Quando eu digo quem eu sou, não é o meu nome, é saber a minha essência, de onde eu vim, qual é o meu passado. Eu quero falar uma coisa aqui muito importante, é uma chave que a gente sempre passa para as pessoas. Tudo o que acontece com você tem relação com o seu passado, principalmente do 0 aos 12 anos de idade. Tudo o que acontece hoje na sua vida tem relação
com a sua idade de 0 até 12 anos. Tudo que você viu, tudo que você ouviu e tudo que você sentiu, isso gerou sinapses neurais dentro do seu cérebro, que hoje te fazem agir voluntariamente, inconscientemente, em relação a tudo que você viveu, viu e sentiu na sua infância. E aí a gente pode trazer vários relatos sobre isso. Pessoas de alta sociedade, advogados, médicos, que no momento de tomar decisão, de tomar uma decisão de avançar ainda mais, eles mesmos se paralisavam, eles mesmos se autossabotavam, porque era disparado gatilhos emocionais que faziam com que essas pessoas travassem em determinados assuntos, travassem em determinados direcionamentos e escolhas na sua vida. E nós sabemos que existem escolhas a serem feitas importantíssimas todos os dias na nossa vida. E qual o motivo dessas escolhas não estarem acontecendo? O que me move no momento em que eu acordo? O que te move quando você acorda pela manhã? Né? O que gera? Qual a sensação que você gera ou que é gerada em você no momento em que você se levanta? No momento em que você consegue abrir os olhos? Aquele momento ali seu, único, de estar interagindo. E tem uma pirâmide que a gente vai falar agora sobre essa pirâmide, que eu já comecei a falar. Essa pirâmide, ela nos remete justamente a esses 3 pilares. Que o primeiro, como eu falei, é a crença da identidade. A crença da identidade. A autorresponsabilidade é a capacidade de se responsabilizar completamente pelos resultados que você tem colhido na sua vida. Mas como assim? Eu estou procurando fazer tudo corretamente, eu tenho me esforçado, eu tenho me dedicado, as coisas não estão acontecendo. É como falamos no início, não adianta procurar culpados. A questão é a autorresponsabilidade. O que eu tenho feito de verdade para superar os desafios que estão chegando ou que já estão acontecendo na minha vida? Com quem eu tenho me conectado para que eu possa resolver essa situação? De que forma eu tenho olhado e comunicado comigo mesmo para que essa mudança aconteça? Porque sabemos que tudo que eu comunico, isso me gera um sentimento e me gera um resultado. Então, se eu comunico algo desnecessário para mim mesmo, ou em relação à minha vida, ou em relação àquilo que eu estou sofrendo, que eu estou passando, isso só vai acontecer de que esse resultado negativo aumente cada vez mais. Então, tudo o que tem sido relacionado com essa dificuldade em relação à competência pessoal tem a ver com a minha comunicação interna. Aquilo que eu tenho comunicado é aquilo que eu tenho vivido. E a palavra que prevalece também fala sobre isso, né? Da boca sai o que o coração está cheio. Então, se eu estou vivendo numa amargura, numa angústia, no medo, na inquietação, na inquietude, alguma coisa lá na infância tem me remetido a agir dessa forma aqui agora na minha idade adulta. E aí é interessante sabermos quais são esses gatilhos e conhecermos quais são esses gatilhos emocionais que fazem com que em determinados momentos isso seja disparado e essa pessoa seja travada em determinados assuntos, seja na área financeira, pessoas que ganham muito dinheiro, não conseguem juntar dinheiro, não conseguem ter uma vida financeira próspera, pessoas que recebem muito dinheiro ao mesmo tempo gastam muito dinheiro, pessoas que não conseguem usufruir daquilo que conquista. Tudo isso tem a ver emocionalmente com a sua inteligência emocional. Tudo isso tem a ver com a sua infância. Então, crenças é toda a programação mental adquirida como aprendizado durante a vida. A crença determina os comportamentos, as atitudes, os resultados, as conquistas e a sua qualidade de vida. E crença aqui nós não estamos falando de religião, nós estamos falando justamente daquilo que aconteceu em relação à minha infância, tudo que eu vi, tudo que eu vivi, tudo que eu senti, dos meus 0 aos 12 anos de idade, até a idade da razão, né? Isso gerou sinapses neurais, verdades absolutas, que só por um processo muito sério é necessário esse processo acontecer para que outras sinapses neurais sejam criadas, eliminando as sinapses doentias e criando sinapses sadias.
Então, como fazer isso? De que forma? Nós também temos um treinamento que falamos sobre isso, né? E como o estado emocional pode influenciar na minha saúde. Tudo isso, pessoas com doenças que vão ao médico, fazem N exames e os médicos não conseguem identificar que tipo de enfermidade, que tipo de doença é essa. Doenças psicossomáticas que estão relacionadas diretamente com as suas crenças, com tudo que você tem acreditado que aquilo é verdade. Por exemplo, a mãe que chega para aquela criança nos seus 5 anos de idade e diz: você não vai dar para nada. A sua irmã sim, o seu irmão sim, mas você não vai dar para nada, você é burra, você é isso, você é aquilo. E aquela criança olha para a mãe e começa a entender de forma de verdade, que ela é burra, ela é incompetente, ela não vai dar para muita coisa porque a heroína dela, o herói dela está dizendo isso para ela a todo instante. Então, tudo que eu tenho comunicado tem resultado aquilo que eu tenho vivido. E é interessante analisarmos o que nós temos comunicado para as pessoas que também estão ao nosso redor. De que forma essas pessoas nos observam? Porque a palavra que prevalece diz que nós somos observados por uma imensa nuvem de testemunhas. Não é isso? Então, de que forma eu tenho me comunicado? De que forma eu tenho me posicionado em relação à minha atitude, os meus resultados, as minhas crenças? Né? E tudo que eu comunico, eu gero sentimento em mim mesmo, eu transbordo esse sentimento e esse sentimento é transformado em resultado. E aí eu pergunto, qual ou quais têm sido os seus resultados em todas as áreas da sua vida? No conjugal, no financeiro, no emocional, no espiritual, né? No social. Aquele momento em que você tira até do seu próprio bolso para contribuir com pessoas, principalmente nesse momento agora. Pessoas que você até nunca viu na sua vida. Né? Quanto tempo você tem demorado para fazer isso? Ou quanto tempo atrás você já fez isso? Ou ainda se não fez? O porquê que não contribuiu da melhor maneira possível, conforme as suas condições? Né? Porque todas as vezes que nós entregamos ou doamos, automaticamente isso volta para nós de uma forma extraordinária. Por isso que é interessante sabermos quais têm sido a minha, a sua comunicação. Então comunique, porque de um mesmo rio não pode jorrar duas fontes de águas, nem doce nem amargo ao mesmo tempo, não é isso? E nós temos essa fonte dentro de nós. Então, como sair dessa situação? E a primeira competência é a competência pessoal, é saber quem de fato eu sou, né? E o outro tópico da pirâmide humana é a crença de capacidade. É uma vez que eu sei quem eu sou, exatamente essa pirâmide da existência humana, uma vez saber quem eu sou, a crença da identidade, né? O valor que eu gero para mim mesmo. O segundo passo é saber qual a crença da capacidade, qual a capacidade que eu tenho para resolver situações. E aí, isso me remete à segunda competência que o Dr. Daniel Goleman ele aborda, que é a inteligência da competência social. Todas aquelas pessoas que estão no meu convívio, qual a comunicação que essas pessoas também têm gerado para elas mesmas e para mim? E eu estou, de certa forma, envolvido nessa situação, porque eu sou, em média, as 5 pessoas com as quais eu mais convivo. Todas aquelas pessoas próximas a mim, de alguma maneira, têm influenciado na minha vida. Da mesma forma, eu, de alguma maneira, tenho influenciado em mais 5 outras pessoas próximas a mim. Então, o que eu tenho comunicado e o que eu tenho recebido de comunicação? Qual o ambiente em que eu estou inserido? O meu pensamento, o meu sentimento, o meu resultado é de acordo com aquilo onde eu estou, ou com aquele local onde eu estou convivendo, com aquelas pessoas onde eu estou convivendo. E aí vai chegar um momento lá na frente que vai ser necessário a gente começar a perceber que eu vou me aproximar cada vez mais de pessoas que pensam iguais a mim, que sentem parecido com o que eu sinto, que têm os resultados que eu quero para a minha vida. E aí a gente vai falar agora sobre modelagem. Modelagem é justamente isso. São as 5 pessoas com as mais eu convivo. São as 5 pessoas com as que mais
eu me pareço, porque eu começo a modelar essas pessoas nessa sinapse neural, na minha crença de inteligência emocional. Isso faz uma verdade absoluta, porque através daquilo que eu vivi e senti lá na minha infância, é tudo aquilo que tem gerado de resultado para a minha vida hoje. Né? Quantas vezes crianças ouviram durante toda a sua vida, olha, todas as vezes que você pegar em dinheiro, lave as mãos, porque dinheiro é sujo. Todas as vezes que você pegar em dinheiro, não fique muito tempo com o dinheiro na mão, porque o dinheiro tem bactéria. Isso inconscientemente vai sendo gerado, germinado no nosso inconsciente de uma forma extraordinária, avassaladora. E aí pessoas que não conseguem juntar dinheiro, não conseguem ter uma vida próspera financeiramente. Porque lá no seu inconsciente, lá no seu cérebro, na sua córtex cerebral, existe uma sinapse neural informando para ele a todo tempo que no momento em que ele segurar o dinheiro, ele tem que se livrar rapidamente daquilo ali, porque não faz bem para ele. E aí pessoas que gastam desnecessariamente, pessoas que compram compulsivamente, inconscientemente gerando a resposta daquilo que ouviu na sua infância, que viveu, que sentiu, que é se livrar rapidamente disso. E esse conhecimento cognitivo, isso é 15% da nossa inteligência emocional. As outras 85% vem das nossas crenças, das nossas inteligências emocionais. Então, a felicidade não é só um momento, é a questão de existência. E nós devemos decidir agir, devemos decidir ser feliz todos os dias, porque nós nascemos para isso. Né? E lá na pirâmide da existência humana, o último tópico da pirâmide fala sobre a crença de merecimento. E todas as vezes que eu sei quem eu sou, todas as vezes que eu conheço a capacidade que eu tenho de agir ou reagir de maneira inteligentemente emocional, eu entendo que eu sou merecedor de tudo aquilo que Deus tem para mim, de tudo aquilo que Deus tem para você. E aí você começa a entender o quanto Deus, ele já te deu tudo. Tudo já foi entregue nas suas mãos. Basta agora você entender de forma, através da sua competência pessoal e da sua competência social, o que você tem comunicado, o que você tem sentido e o que você tem gerado como resultado para tudo na sua vida. Independente do pilar, seja emocional, seja no conjugal, no financeiro, no intelectual, seja no social, seja no pilar filhos. Quantas pessoas hoje estão reprogramando na mente dos seus filhos, de suas filhas, as mesmas coisas que ouviram durante a sua infância? Porque isso é inconsciente. Existe a reprogramação mental, neural, para que isso seja impedido. Isso é um novo processo que a gente também vai falar sobre isso mais tarde. Qual será, ou qual é a minha comunicação, a minha postura, a minha linguagem a partir de hoje? Qual vai ser a sua postura em relação a isso? De vencedor ou de vítima? Porque a autorresponsabilidade é assumir hoje o controle do barco da sua vida. Né? Qual é a sua escolha? O que você escolhe ser a partir de hoje? Você tem que ser. Escolha quem você quer ser e seja. O poder está em você, está na sua comunicação, né? E isso é bíblico que nós estamos falando aqui. Tudo que eu estou falando aqui tem embasamento bíblico, porque existe poder em tudo que você fala. Existe conexão, e aí eu começo a falar sobre neurociência. Tudo que você fala são geradas ondas, energias, e que voltam para você de acordo com o que você falou. Né? Então, gere coisas positivas para você mesmo. Gere comunicação positiva para a sua vida. Pô, Cláudio, mas eu não consigo fazer uma coisa que eu não estou sentindo, não estou vivendo. Comece a fazer, porque isso é um exercício. Assim como os seus músculos físicos exigem que você se exercite para que eles cada vez mais possam funcionar melhor, o seu cérebro também precisa de exercício. Pois o cérebro humano é muito acomodado, para não dizer preguiçoso,
ele é muito acomodado. E quanto mais estarmos ou estivermos na zona de conforto, para ele é o melhor dos mundos. Então, quando você começa a exercer essa mudança, vai gerar desconforto em primeiro momento, mas lá na frente você vai entender e vai perceber o resultado gerado na sua própria vida. E mais, as pessoas que estão também próximas a você vão começar a perceber que algo diferente está acontecendo na sua vida. Isso é física quântica, é neurociência que nós estamos falando aqui. Nada aqui é por acaso. E eu queria que vocês prestassem atenção agora nesse vídeo, que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Qué guapo. ¿Tú también? Pues una persona muy importante en mi vida. Un compañero de vida de 10. Sí, justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid. Fíjate que lo te voy a decir, pero yo creo que es el único amigo que tengo. Estás Amigo. Un hermano. Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice. Y si no estuvieses, no sé qué haría sin ti. La rutina, los horarios. Ver por distancia. Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid. O sea, realmente no nos vemos más por mi falta de tiempo. Y siempre ha sido como una incertidumbre de cuándo será el próximo momento en el que nos volvamos a ver, ¿no? Es una contradicción, no cabe duda. La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero no lo demuestra así. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Con cuánta frecuencia os veis? Una vez al mes, bueno. Mejor 2. Una vez cada, yo qué sé. 4 veces contadas, yo creo. Sí, o 2 veces al año. O 2 veces al año. Yo 25 años. 32. 39. Yo 38. Yo 47. Y yo 44. ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntos? ¿Ostras? ¿Queréis saberlo? Sí, por favor. Sí. Me parece muy poco. Es un poco, ¿eh? Eso es muy poco. Qué terrible, ¿no? Súper poco. Eso no es real. Eso está mal. No puede ser. No me imagino no volver a verle. Esperaba años, no días. Pues hay que hacer algo. Ya. Hay que hacer algo. ¿Cómo perdemos nuestro...? Porque lo perdemos. O sea, perdemos el tiempo haciendo cosas que no nos hacen felices. Y que no cuesta tanto, que no vivimos tan lejos. Ese día vale más muchas veces que todo el tiempo del mundo. Voy a aparcar el móvil y intentar dedicar mi tiempo a las personas lo máximo posible. Vamos a aprovecharlo.
É exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. É você identificar o que tem te autossabotado. São pessoas que têm se distraído e não têm focado naquilo que realmente vale a pena. A vida, o quanto nós temos que viver e o quanto nós temos que gerar vida em outras vidas. Então, já que eu não sei o que fazer ou como sair de determinada situação, uma dica, mais uma chave: comece a contribuir da melhor forma possível na vida de outras pessoas. Comece a contribuir, seja uma palavra, uma mensagem, um telefonema. De que forma você consegue contribuir e agregar valor para outras pessoas? Isso vai te fazer um bem e por instantes você não vai nem lembrar da situação em que você está passando. E eu garanto a você que o retorno, através dessa nova comunicação, o seu novo sentimento, vai gerar também um novo resultado e você não vai nem lembrar de que aquele problema que você estava passando existiu. Só para contribuir depois na vida de outras pessoas. Então faça isso. E aqui eu quero também mostrar para vocês, esse mapa, que é o MAIS, que é o mapa de autoanálise sistêmico. Esse mapa, ele é cíclico e ele é sistêmico porque ele abrange 11 pilares da vida do ser humano, né? E em outro momento, nós iremos fazer esse exercício para que você consiga identificar quais são os pilares que você mais está necessitando de transformação e mudança na sua vida. Então aqui é só para que vocês tenham ideia de que a sua vida ela é gerida por 11 pilares, que é o emocional, que é o parentes, o filho, o conjugal, o social, o intelectual, o servir, né, o profissional, o financeiro e o emocional. Então são 11 pilares, que cada pilar desse diz exatamente como você está. Esse é um mapa que vai te mostrar. Num outro momento nós também poderemos fazer esse exercício e você vai ter decisões, terá decisões incríveis na sua vida através dessa ferramenta poderosa de transformação e mudança. Porque esse mapa, ele gera resultados, e resultados que só dependem de você. No momento em que você decidir você mudar a sua vida, você vai conseguir mudar a sua vida. Lembra-se, autorresponsabilidade é o primeiro passo, é a primeira chave para mudanças acontecerem na sua vida. Não queira culpar ninguém. Se autorresponsabilize e consiga só atrair aquilo que de fato você quer para a sua vida. Como está a qualidade dos seus relacionamentos em cada área da sua vida? Nós falamos sobre isso mais cedo. Com quem você tem se comunicado? Existe uma crença chamada vícios emocionais. E esses vícios emocionais são pessoas que são viciadas em notícias ruins. São pessoas que são viciadas em comunicação negativa. O seu íntimo, ele é saciado através dessas crenças emocionais. Dessas crenças, dessas sinapses, nós chamamos de rupturas emocionais. Por quê? Porque lá na infância, tudo que você viu, viveu e sentiu tem gerado resultados hoje em qualquer área da sua vida. Em qualquer área, tem áreas que existem esses gatilhos que são disparados. Por isso você precisa também entender quais são esses gatilhos, de que forma você consegue fazer isso e de que maneira você consegue superar essas crenças e transformar essas sinapses neurais. É preciso criar uma rede de relacionamento fortalecedora. Nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Para que eu seja alavancado profissionalmente, eu preciso criar relacionamento com profissionais que eu admiro. Para que eu seja alavancado na área da saúde, eu preciso me inserir em grupos de corrida, de ciclismo, de academia e etc. E seguir fazendo isso em cada área da minha vida. Se eu quero um ganho a mais no meu pilar financeiro, eu tenho que estudar sobre finanças, eu tenho que procurar pessoas que são bem-sucedidas nessa área.
E ao invés disso, as pessoas, na maior inconsciência de si, fazem o contrário. Vão relatar as suas necessidades para as pessoas que não conseguem te ajudar em absolutamente nada. Por quê? Porque elas estão automaticamente alimentando aquele vício e ela quer ouvir aquilo que vai satisfazer o seu ego, dizer, não, você vai superar, não, daqui para frente isso aí vai mudar e você vai ver, a sua vida não vai ficar mais assim, e só fica naquilo. E a sua vida continua a mesma coisa, aí você volta naquela pessoa e aquela pessoa te diz a mesma coisa, e você se alimenta daquilo por alguns instantes e a sua vida não muda. Então não distraia, não perca o seu foco do que você quer para a sua vida. Existem 3 tipos de foco, que é o foco comportamental, e justamente nós falamos sobre isso aqui agora, o seu comportamento, o que você tem comunicado. Existe o foco visionário, é tudo que você consegue visualizar, o que você quer para a sua vida, a sua imagem extraordinária de futuro. O que você quer para a sua vida daqui para o final do ano? O que você quer para a sua vida daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? Ah, Cláudio, mas eu não sei nem se eu estou vivo amanhã. Ninguém sabe. E você vai paralisar por isso? Ou você vai avançar e vai aproveitar esses minutos que te restam? Ou esse tempo? Nós acabamos de ver um vídeo aqui que pessoas estão distraídas ou se distraindo por bobagem e deixando a vida passar e não contribuindo nem com a sua vida e nem com a outra, com a vida do seu próximo. Né? Então, sempre costumamos a dizer, na dúvida, ame. Na dúvida, ame. É o maior e um dos melhores sentimentos, é o sentimento da compaixão, do amor pelo outro, pelo próximo. Todas as vezes que você não souber o que fazer, contribua na vida de alguém. Da maneira que você sabe que você pode contribuir. Aquilo que mais você tem prática para fazer, provavelmente é o seu dom. Então use o seu dom de maneira natural e contribua na vida do outro. Né? O desanimar é normal, mas viver com desânimo, viver desanimado, isso é crença. Isso é ruptura emocional. Isso não agrada a Deus, porque Deus te chamou para ter vida e vida em abundância. E você é criado à imagem e à semelhança de Deus. Lembra da imagem da pirâmide? A imagem da pirâmide da existência humana. Você tem que entender quem de fato você é. É o primeiro pilar da pirâmide. É a crença de identidade. O segundo pilar é a crença de capacidade, é saber a competência que você tem, que Deus gerou dentro de você para contribuir na vida de outras pessoas. O terceiro ponto da pirâmide é a crença de merecimento. Quando você sabe quem você é, a capacidade que você tem, tudo que chega à sua mão, você vai dar valor. E tem pessoas que não dão valor, não celebram e não hesita a dopamina que existe dentro de si, que é a substância do humor e do prazer. Celebre com tudo que você já conquistou, seja pequeno, grande, não importa, celebre, porque o seu cérebro entende que todas as vezes que você celebrar, você vai gerar essa substância dentro de você, de humor, de prazer, de adrenalina, de bem-estar. Não importa, outra dica, todas as vezes que você tiver oportunidade, faça aquilo que mais você gosta de fazer. Poxa, eu gosto de jogar bola. Poxa, eu gosto de ler um livro. Poxa, eu gosto de ver um bom filme, um filme que vai agregar na minha vida. Faça isso. Tire um momento para você. Tire um momento para você. Você merece viver bem. Deus te chamou para ter vida completa aqui na terra. E lá nos céus é mais completa ainda. Então viva o melhor de Deus. Deus, você é a imagem e semelhança do Deus Criador. Não deixe nada te autossabotar. Não deixe nada te vitimizar. E diga para o seu maior inimigo, que é você mesmo, que agora você não vai mais viver a vida que você estava vivendo. Você agora tem chaves, você agora tem outros gatilhos que podem ser disparados naquele exato momento. E eu vou deixar aqui mais uma chave, mais uma dica. Todas as vezes que chegar algum pensamento ruim, negativo na sua cabeça, nos seus pensamentos, você fecha os olhos e diz para esse pensamento:
em alta voz, se possível: oi, pensamento. Obrigado, pensamento. E tchau, pensamento. Isso é mindset. Isso é inteligência emocional. E quando você começar a exercitar isso, essa técnica de mindset, você vai ter resultados extraordinários na sua vida e você não vai mais se auto-sabotar, nem se vitimizar e nem se paralisar. Porque o seu maior inimigo é você mesmo. Então não deixe você se auto-sabotar. Saia da zona de conforto. Não procure pessoas que vão te diminuir. Não procure pessoas que vão agregar coisas ruins, negativas na sua mente, no seu comportamento, no seu sentimento. Se aproxime de pessoas que vão gerar e vão agregar na sua vida. Poxa, Cláudio, eu vou ter que abandonar as minhas amizades. Não, mas você agora tem mentalidade sadia, suficiente para entender que essas pessoas possivelmente não têm agregado na sua vida. Você não vai deixar de amar, você não vai deixar de orar por ela, mas você agora vai selecionar aquilo que você quer para a sua vida. Qual o rol de amizade que você tem se comprometido a estar? Quais os filmes, quais os programas, quais os livros, quais os vídeos que você tem assistido e visto? Então, está tudo pronto. Só depende de você. Eu convido vocês, assim que puderem, seguir nas redes sociais, Cláudio Ramos Coach, e vocês vão interagir conosco de forma maravilhosa. E vocês vão crescer junto conosco ainda mais. Eu quero agradecer esses minutos aqui que nós tivemos, porque isso que eu estou falando aqui é um programa em que eu realizo, chamado Posicionar Day, ou Dia do Posicionamento, em que eu já estou na minha segunda, estou indo para a minha terceira turma, e tenho gerado, graças a Deus, resultados extraordinários na vida de outras pessoas. E essas pessoas têm mudado, têm transformado de vidas. E um detalhe, todas as vezes que essas pessoas se conectam com outras pessoas, as suas vidas nunca mais são as mesmas. E coisas extraordinárias estão para acontecer. Porque aquilo que Deus ele tem para nós não chegou ao coração, ao ouvido e à mente do ser humano. É algo extraordinário. Eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui esses minutos. Eu quero agradecer à professora Jussário, ao pastor Ar, ao pastor Mariano, né, ao pastor Amorim, a Edvan e a todos vocês que estão aqui conosco. Eu quero dizer que muito mais Deus tem para nós, porque nós somos e nós temos a imagem e a semelhança dele. Nós somos gerados de uma forma extraordinária. Deus preparou tudo e depois nos criou. Nos deu tudo pronto. Está tudo pronto. Muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando. Gratidão. E assim, termina nossa EBD. Muito obrigado pela sua presença. Fica o convite desde já. Logo mais às 18 horas, de forma presencial, estaremos na nossa sede na rua Castro Alves 228 para a nossa celebração, nosso culto de celebração. Então, fica o convite. Se você puder nos prestigiar presencialmente, o convite está feito. Você que não pode se deslocar, está distante daqui de Salvador, de onde a gente reside, você pode nos acompanhar aqui no YouTube. Então, fica o convite para as 18 horas, você comparecer aqui no nosso canal e cultuarmos juntos, celebrarmos juntos com o Senhor. Então, Deus abençoe a sua vida e obrigado pela sua presença.